students. I'm your teacher, Nemer Geonon. I'm here today with you to our English class, ok? Sou o professor de inglês, Nemer Geonon. Estou aqui com vocês hoje para a nossa aula hoje, ok? Então vamos lá, let's go! Hoje o nosso tema é Meeting Culture. É a cultura americana e conhecendo um pouco dessa cultura, né? Que está tão inserida aí na nossa cultura brasileira também, junto com o estrangeirismo. Nessa semana, nós iremos ver as habilidades LI18, LI08 e LI03, ok? Now, students, let's practice English. Então, agora vamos praticar um pouquinho de inglês. Temos aí o script, que é o roteiro da nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre o estudo da cultura americana e seus costumes, algumas noções gramaticais, apresentação de vocabulário relativo ao tema dessa aula, ok? Então vamos lá. USA Culture. Aqui a gente vai falar um pouquinho da cultura aí dos Estados Unidos, por que tanta gente tem vontade de sair do Brasil, fazer uma imersão fora do país para aprender a língua, para valorizar a vida, para ganhar um pouco mais de dinheiro. Então a gente vai estudar um pouquinho aí hoje dessa cultura americana, ok, students? Então, os Estados Unidos são marcados pelas tradições multiculturais com herança dos imigrantes europeus, povos africanos e nativos locais. Mais recentemente, o país recebeu imigrações em massa da Ásia e América Latina, que contribuíram com o caldeirão cultural norte-americano, o famoso American Dream. Let's repeat with me, American Dream, né? American Dream, sonho americano. Vamos aproveitar que apareceu essa palavrinha e vamos estudar um pouquinho de gramática junto com ela. American Dream, sonho americano. Por que o adjetivo está antes do substantivo? Porque é uma regra gramatical do inglês, que quando eu caracterizo alguma coisa, esse adjetivo ele vem antes do substantivo. Se fosse na nossa língua portuguesa, seria Dream America, né? Sonho americano. O adjetivo viria depois. Então, isso gera muita dúvida em aluno. Então, uma das regras gramaticais é o que caracteriza, vem sempre antes do substantivo, ok? Então, continuando ali, vem da ideia de mobilidade social que o país apresenta, com raízes em seus valores de democracia e liberdade. A ênfase na liberdade individual e realização econômica também faz dos Estados Unidos um dos países mais individualistas do mundo, onde a independência é fortemente valorizada. Os símbolos culturais dos Estados Unidos ecoam pelo mundo todo e certamente você conhece a maioria deles. Então, essa vontade de estar indo para fora do país, às vezes para ganhar em dólar, para trabalhar um pouco mais, para ajudar a família, isso é o nosso American Dream, né? É o sonho americano, é o sonho de estar num país mais potencializado, onde você vai ter mais recursos e um pouco mais de igualdade. Além de muitos alunos perguntarem o seguinte: professor, por que eu aprendo mais o inglês quando eu vou para fora e às vezes aqui no Brasil não aprendo tanto? Porque quando você sai, você tem um sistema de imersão. Ali você vai trabalhar muito o listen e o speaking. O listen e o speaking, né, que é a audição e a fala. Então, a todo momento você vai escutar a língua e vai precisar se virar ali dentro desse contexto. Então, com isso, você vai aprender muito mais o inglês praticando na vivência ali do dia a dia do país, ok? Então, continuando aí, o American Dream, o sonho americano, é uma variedade de ideais de liberdade que inclui a chance para o sucesso, a prosperidade, maior mobilidade social para as famílias e crianças alcançadas através de trabalho duro em uma sociedade sem obstáculos. Na definição do que é esse sonho americano enraizado na Declaração da Independência dos Estados Unidos, essa proclamou que todos os homens são criados iguais, com direito à vida, liberdade, propriedade e a busca pela felicidade. Então é aí que as pessoas buscam, né, estar ali. Por quê? Pela igualdade social que o país já ofereceu. Hoje, às vezes, não oferece tanto, mas teve uma época que ia em massa povos de muitas regiões ali buscar essa igualdade social, ter os mesmos bens materiais, ganhar salários parecidos, viver uma vida melhor, né, e mais feliz, com maior qualidade, podendo, assim, também ajudar familiares que eram de outros países, ok? A tradição, como a gente está falando de cultura, começa aqui nas datas comemorativas. Então, nós temos as seguintes datas: Independence Day,
Let's repeat with me. Independence Day, ok? Nós temos Labor Day. Let's repeat. Labor Day. Thanksgiving Day. Thanksgiving Day, ok? Eu vou falando, vocês vão repetindo daí. Valentine's Day. Let's repeat. Valentine's Day. St. Patrick's Day. St. Patrick's Day, já é esse mês, estamos pertinho aí, né? Nessa semana mesmo a gente já vai comemorar, que é no dia 17. Let's repeat with me. St. Patrick's Day. Halloween, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele aí durante a aula, ok? E vamos voltar lá para a gente ver, então, cada um deles. O Independence Day é a independência americana, né? 4 de julho representa o dia da independência dos Estados Unidos e se tornou independente aí da Inglaterra em 1776. Labor Day, primeira semana de setembro, é comemorado aí a semana do Dia do Trabalho. Nos Estados Unidos ele é voltado para homenagear aí os trabalhadores, igual a gente também tem aqui no Brasil, mas em datas diferentes. Thanksgiving Day, nós vamos falar um pouquinho dele na aula também, um pouquinho sobre o cardápio, o que ele significa, é o dia de ação de graça, certo? É a quarta quinta-feira de novembro, entre os feriados mais celebrados pelos estadunidenses, está esse dia, que é o de ação de graça e simboliza gratidão a Deus. Valentine's Day. Valentine's Day também é comemorado em uma outra data aqui no Brasil, é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, e é comemorado em fevereiro, né? Bem antes do nosso dia aí. E assim como no Brasil, é um dia dedicado a celebrar o amor entre os casais. St. Patrick's Day, que já vai ser essa semana, no dia 17 de março, né? Centenas de milhares de pessoas saem às ruas e usam verde para comemorar o dia do São Patrício, né? Que a gente fala em português, que é um feriado irlandês, mas ele é muito forte também nos Estados Unidos. E o Halloween, uma das datas comemorativas mais famosas, né? A gente vai falar mais sobre ela aí. A data é celebrada no dia 31 de outubro, quando as crianças se fantasiam e vão de porta em porta em busca de doces e guloseimas. Até os adultos se divertem aí com o dia lá do Halloween. Okay? E já está forte aí também dentro até da nossa cultura. Tem muitas crianças aqui no Brasil, escolas, que já praticam, né, condomínios, o dia do Halloween, que é um dia muito legal e divertido e todo mundo gosta. Happy Halloween, né? Então vamos saber de onde vem esse termo, Halloween, né? A expressão em inglês, All Hallows Eve. Então, véspera de Todos os Santos. Né? Então, é um dia comemorado antes do feriado do dia 1º de novembro. 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. A cultura da celebração do Halloween é muito forte em países de língua inglesa, sobretudo lá nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado foi ganhando popularidade, né? E hoje é comemorado ainda aqui em menor escala em grande parte do mundo, né? Então, até aqui no Brasil mesmo, a gente já está incluindo isso aí dentro do nosso contexto social, dentro dos nossos feriados, dentro das nossas comemorações. É muito divertido, as crianças adoram, os adultos também. Então, o Halloween é muito forte dentro da cultura norte-americana. Com o famoso trick or treating, let's repeat with me, trick or treating, ok? Vamos mais uma vez, one more time. Trick or treating, ok? A tradicional Halloween custom for children and adults in some countries. Children in customs travel from house to house, asking treat with the phrase trick or treat. Então, isso é o quê? As crianças vão se fantasiar, né? Vai bater de porta em porta, knock knock on the door, que a gente fala em inglês, e vai falar trick or treating, travessuras ou gostosuras. Se a pessoa tiver o doce para dar à criança, ela vai para outra casa, senão a travessura acontece ali dentro da casa da pessoa, ok? Nós temos aí o vocabulário, né, sobre o Halloween, para a gente praticar um pouquinho da pronúncia. Então, vocabulary. Eu vou falando, vocês vão repetindo aí e lendo a tradução, ok? Então, bat, black cat, candy, costume, ghost, jack-o'-lantern, potion, pumpkin, skeleton, ok? Então, bat, morcego, black cat é o gato preto, né? Tradicionalíssimo aí
no Halloween. Candy, doce. Custom, fantasia, né? Tem a diferença de fantasy, que é fantasiar alguma coisa, mas quando é a vestimenta, a gente fala custom. Ghost, fantasma. Jack-o'-lantern é o nome daquela abóborazinha mesmo, da pumpkin, quando a gente ilumina ela. Então ele virou aí o Jack-lanterna, né? Na verdade. Potion, poção. Pumpkin, abóbora. Skeleton, esqueleto. Ok, student? Então, um vocabulário aí dentro das sentenças para a gente praticar também pronúncias já dentro de frases. Então, look this sentence. Observe essas sentenças aqui, ó. I like Halloween night. Ok? Repeat with me. I like Halloween night. Ok, very good. Knock, knock. Knock, knock é o sentido de bater, ok? Então, knock, knock on the door. Bater na porta. Knock, knock, I say trick or trick. Então, bati na porta e disse travessuras ou gostosuras. E my pumpkin is a lantern. Minha abóbora é a lanterna, que é o Jack-o'-lantern, né? Onde a gente faz lá os triângulozinhos nos olhos, abre a boquinha da abóbora, coloca uma iluminação, muito famosa também nas festas de Halloween, ok? Depois do Halloween, a gente tem aí o Thanksgiving Day, que é o Dia de Ação de Graças. Esse dia, eles se reúnem comemorando as colheitas, os bons frutos durante o ano. Então, todos os estadunidenses, os americanos, vão se reunir ali numa mesa, numa ceia, para contribuir aí com a gratidão do ano que aconteceu. Então, conhecido em inglês como Thanksgiving Day, né, o Dia de Ação de Graça, é um feriado celebrado, sobretudo nos Estados Unidos, observando como um dia de gratidão a Deus, com orações e festas pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. Então, eles vão celebrando ali esses acontecimentos. E ali tem o quê? Uma ceia. Então, a gente vai ver um pouquinho desse vocabulário aí envolvendo o Thanksgiving Day, assim como a gente envolveu o Halloween, que faz parte aí da cultura americana. Então, vamos lá. Corn, repeat with me, ok? Turkey, mashed potatoes, pumpkin, grave. Corn, que é o milho, né? Muito usado aí. Turkey, que é o símbolo do Thanksgiving, que é o peru. Mashed potatoes, purê de batata. Pumpkin, a abóbora, que aparece aí também como um símbolo da fartura, né, dentro do Thanksgiving. Gravy, molho de carne. Candy yam, que é o inhame caramelizado. Stuffing, ou dressing, rechear, né? Então, dressing também é vestir, é vestimenta. Então, por isso que ali, ó, como o símbolo é o turkey, então, dressing turkey, rechear peru, né? Para eles comerem lá na mesa, ok? Dessert, que é a sobremesa, e feast, festa ou banquete, ok? Então, tem esses vocabulários aí, ó. Nibble, beliscar a comida, né? Então, I nibble the food. Eu belisquei ali um pedacinho de alguma coisa. Dig in. I dig in now. Eu vou começar a comer agora. Ou devour, comer muito, devorar. Ou he devours the food. Ele devorou a comida. All the food, toda a comida. Gobble up. Comer muito, né? Comer muita comida muito rápido. Então, gobble up. São termos muito utilizados aí nas mesas, né? Dentro dessa cultura. Por isso que a gente está passando ele aqui com vocês para practice these words, para praticar essas palavras, ok? Wolf down, comer rápido, em grande quantidade. Pig out, comer demais. Clean at the plate, terminar a refeição. Esse termo a gente usa muito aqui no Brasil, clean and plate, quando fala assim, vou rapar o prato, limpar o prato, né? Ou seja, comer tudo. Então é um termo parecido com o que a gente já usa aqui no Brasil. Turkey trot, né? Que é uma comida uma corrida. Isso é muito famoso no dia do Thanksgiving Day, as famílias fazerem esse turkey trot, que é uma corrida, né, de longa distância que eles vão fantasiados de peru, que é o símbolo do Thanksgiving, que é o símbolo da fartura, de tudo que aconteceu durante esse ano, certo? Então aí a gente tem o que é o American Dream,
né? O que seria o American Dream? Então, voltando aí nesse ponto, seria o que desse sentido? São doces sonhos? São sonhos profundos? Ou são sonhos americanos, né? Então, a gente vai pensar o quê? Dentro que a gente viu aí da cultura americana, a gente tem uma vontade de sair. Por que a gente tem essa vontade de sair? Pelo objetivo que a independência americana nos dá, né? Que é o quê? Igualdade, prosperidade, direitos iguais. Então, analisando isso, o contexto dessa aula, o que você responderia aqui? Doces sonhos, sono profundo ou sonho americano? Então, vamos pensar um pouquinho para a gente poder responder. Então, vamos lá. Acertou aí o aluno que respondeu sonho americano, né? Então, é aquela questão da imersão. Tem muita gente que quer ir também para que possa falar melhor o inglês. Então, a gente pode praticar o inglês aqui no Brasil e também praticar o inglês fora, fazendo esse processo de imersão. Mas se eu não tenho condição de sair do país, eu tenho condição de uma imersão aqui no Brasil? Sim. Tirar um tempinho para poder estudar o inglês, para poder ouvir o inglês, meia hora, 15 minutos todos os dias, fazendo no seu ambiente calmo, seu ambiente de estudo, a mesma imersão que talvez você teria fora do país, ok? Com força de vontade, a gente consegue levar a língua da melhor forma possível, certo? Temos aqui uma curiosidade, curiosity, que é o seguinte: os Estados Unidos são um país de misturas culturais, assim como o Brasil. Os Estados Unidos receberam e ainda recebem inúmeros imigrantes de diversas partes do mundo que ajudaram a moldar o local de uma forma multicultural. Então, ali recebe uma grande potência de pessoas, mistura tudo ali, né, em busca de melhor condição de vida. Essas influências podem ser vistas especialmente em algumas das grandes cidades, onde os imigrantes concentram pequenas comunidades que se desenvolveram e viraram metrópoles, né? Então, o que acontece? Ali vai tendo as comunidades. Aqui no Brasil também é assim. A gente vê muitos imigrantes e, às vezes, ali a gente tem uma cidadezinha que é mais alemã, ou igual São Paulo, que a gente tem o bairro japonês. Então, ali vai concentrando pessoas de diversos povos, ok? Um bom exemplo é a cidade de Nova York, né? Que é uma cidade enorme, onde milhares de imigrantes italianos desembarcaram no fim do século XVIII. Então, ajudaram a construir a que hoje é uma das cidades mais cosmopolitanas do mundo. Então, ali vai cosmopolitana, a mistura de raças, a mistura de povos. Então, os italianos imigraram, outros povos imigraram em busca dessas condições e qualidade de vida. Ok? A influência de cada povo também estão evidentes na culinária, na vizinhança, na celebração e no sobrenome das famílias. Então, quando se junta tudo, ali a gente vai ter uma culinária diferente, né? Uma gama maior de opção para você experimentar comidas diferentes, né? Vocês vão ver que vizinhanças, às vezes, tem muitos do mesmo país que se concentra naquela mesma área, né? Além de sobrenomes de família, que ali vai variando muito. Tem sobrenomes italianos, franceses, tudo dentro de um único ambiente ali, que Nova York é uma das grandes cidades, das grandes potências aí dos Estados Unidos. Então, o inglês, às vezes, faz parte da nossa vida, como a gente viu aqui, dentro da nossa cultura americana também, a gente consegue incluir, e assim a gente vai incentivando, né, 8º ano, vocês aprenderem cada vez mais a nossa língua, certo? Thanks for watching, obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? É uma aula cultural, né, para incentivar vocês cada vez mais aprendizado do inglês, ok? See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Kisses and bye bye.